volta. Nós vamos agora na aula 2 falar como a sua personalidade é formada. E nós vamos começar falando então sobre o que é o ego. O que é o ego? É aquela parte que é vista, a parte da gente que é vista, né? Da nossa personalidade que as pessoas podem ver. Lembrando, de novo, ego, nós estamos falando de personalidades e a palavra personalidade quer dizer máscaras. Personalidades é a máscara social que eu uso para interagir com grupos diferentes. Eu nunca sou a mesma pessoa, quer dizer, quando eu estou vivendo debaixo da ideia de ego, de uma personalidade, de um eu doente, né? A gente não é a mesma pessoa em diferentes grupos. Isso muda quando você passa pelo processo de individuação. A gente vai chegar nisso lá no final, quando eu terminar de explicar as 5 esferas da personalidade, nós vamos falar sobre o processo de maturidade ou de individuação. Essas máscaras sociais, que são as nossas personalidades, são múltiplas. Eu já falei no início, na introdução da aula, no vídeo 1, que as nossas personalidades, nós colocamos máscaras diferentes para interagir com grupos diferentes. E acaba, claro, que na infância, a gente aprendeu isso na infância, na interação com a nossa família, e de lá a gente veio desenvolvendo essas diferentes personalidades, situações diferentes, e acaba nos levando a viver o que? Uma vida com múltiplas personalidades. Não é uma patologia de esquizofrenia, tá? Tem gente que desenvolve digamos assim, um lado patológico, doentio de personalidades múltiplas e precisa ser tratado como tal, né? Aí é um psiquiatra que lida com esse assunto, aí acaba tendendo e indo para o lado da esquizofrenia. Mas de médico e louco todo mundo tem um pouco. Eu creio que em muitas situações, e pela minha experiência lidando aqui no dia a dia, a gente se depara com uma personalidade esquizofrênica de vez em quando, né, nas pessoas, tá? Ao lidar com essa desconstrução de falsos eus. E nós também vamos entender que o ego, qual que é o foco do ego? O foco daquilo que é visto pelas pessoas em nós. O foco é a interação social, é interagir com as pessoas. E por esse ser o foco, que é essa interação social, qual que é o problema? É que as nossas personalidades, falo nossas porque são várias que estão aí dentro, nosso alvo enquanto pessoa vivendo a nível de ego, o alvo é ser aceito pelo grupo. A gente se torna refém da aceitação, né? E você vê que isso entrou aonde? Entrou lá na nossa infância, de 0 a 3 anos, que foi a fase mais difícil da formação da personalidade da criança, em que ela disputa ali a aceitação dos pais. E o que vai ser reproduzido daí para frente em nível de aceitação, de ter um patrocínio positivo, de não ter desenvolvido logo cedo na infância a sensação de rejeição, isso aí vai repercutir depois em todos os nossos relacionamentos. Nós vamos fazer coisas, comportar, dizer coisas que no fundo, o que a gente está querendo é a aceitação do grupo, a aceitação daquela pessoa com a qual às vezes a gente está até agindo mal. Estamos agindo mal com a pessoa porque no fundo a gente quer ser aceito por ela. Aí entra um outro chilique psicológico, um chilique psicótico, que é o problema nosso dos mecanismos de defesa, né? Que nós vamos estar falando agora sobre o que é esse mecanismo, o que são os mecanismos de defesa e o que são os protetores de ego. O Jung vai falar nessa esfera também. Eu quero finalizar essa aula falando dessa questão dos complexos. No nosso ego nós temos essas diferentes personalidades, máscaras que a gente põe para interagir.
E nós temos aqui dentro também, nessa esfera do ego, nós temos os complexos. O que são complexos? Complexos são energias psíquicas que entram na nossa vida através de traumas emocionais. E quando esses complexos entram, eles entram e assumem o controle da sua consciência e a gente acaba vivendo no dia a dia em estado de... A gente fica em estado automático, tá? Piloto automático. Quanto do meu dia que eu vivo no piloto automático? 95% do seu dia você está debaixo do controle de complexos ou de mecanismos de defesa. Digamos que 95% do seu dia você está vivendo no piloto automático. E isso é um problema, porque dependendo de quem vier aqui para frente, sentar na cadeirinha da sua consciência, ele vai te ter. E eles te têm. O problema dos complexos é que você não tem os complexos, você não tem os protetores de ego, eles te têm. Porque no momento que eles estiverem acionados, sentados na sua consciência, meu bem, já era. No momento que esses protetores de ego, voltando a falar, no momento que os complexos, que são esses protetores de ego, sentarem na cadeirinha da sua consciência, bal, já era. Por quê? Porque nesse momento você está em estado reacionário, você está reagindo a uma situação, você está reagindo a um gatilho emocional, uma provocação emocional, e como os complexos, como os protetores de ego, eles têm energia própria e pensamentos próprios, emoções próprias, energia própria, comportamento próprio, o que faz deles uma pessoa aí dentro, indiferente, separado de você, separado do seu self. Esses mecanismos de defesa, eles vão tomar o controle e vão agir como se fosse você, mas vão definitivamente fazer merda no dia, porque você está em estado de reação e é uma reação emocional. E a tendência é que a gente troque os pés pelas mãos, né? Aqueles famosos 5 minutos que dá na gente que a gente não consegue explicar por que fez o que fez. Bom, agora eu te explico. Naquele chilique seu de 5 minutos, quem assumiu a cadeira da consciência foi um protetor de ego ou foi um complexo, ok? Então, em outras palavras, eu não sou o que eu faço. O meu verdadeiro eu, meu eu central, meu eu superior, estou usando tudo quanto é palavras que o pessoal usa aí para falar espírito. O povo usa um monte de palavras para evitar usar a palavra espírito ou alma, eles usam eu central, eu superior, self, higher self, né? Eu vou usar o espírito ou self, tá? Quando eu falar self, eu estou falando do seu espírito, eu estou falando de você, ok? Então, todo esse mecanismo de defesa aí, sentado na cadeirinha da minha consciência, entro no piloto automático e 95% do meu dia eu estou debaixo da influência do ego. Isso é mal? Bom, é só olhar os resultados que você está tendo aí na vida, em todas as áreas, na área financeira, emocional, psicológica, emocional, espiritual, relacionamentos, casamento, emprego, criatividade. É só dar uma olhada como que está a sua roda da vida aí, se ela está rodando ou se ela está tripidando ou se não vai para lugar nenhum. Provavelmente você está vivendo no piloto automático. 95% do seu dia no piloto automático, ok? Agora nós vamos falar sobre os mecanismos de defesa. Até daqui a pouco.